caso aqui pra gente é boa noite, né, meninas? Sim. Mas independente do momento que você esteja assistindo o nosso podcast, que hoje é gravado, bom dia, boa tarde. É tudo bom, porque hoje a gente vai continuar falando de coisa boa, né? Eu sou a Bárbara Chaves, sou a coordenadora de pesquisa da Universidade Newton Lins e hoje é o nosso Fofoca de Ciência dentro do Empreenda Consciência. Temos duas convidadas aqui, que além de lindíssimas, vocês vão ver que não é mentira minha, no final tenho certeza que vocês vão chegar à mesma conclusão, são também inteligentíssimas. Olha só. E olha como é que elas vieram lindas hoje, gente, para o nosso programa. E hoje, vocês viram que o tema é um pouco de microbiologia, vamos falar um pouco de bactéria, um pouco de peixe, um pouco de efluente, de sustentabilidade, né? E vou então apresentar, na verdade eu vou deixá-las apresentar, estou aqui com a Bianca e com a Sara, elas são alunas de doutorado aqui do programa de Aquicultura da Universidade Newton Lins, em parceria com o INPA, e elas são alunas então da professora, vou errar o nome dela, Silvia Galani. E então vou começar com a Bianca. Bianca, eu queria que você se apresentasse, contasse assim rapidamente um pouquinho da sua trajetória científica para a gente. E em seguida vai ser a Sara e depois a gente entra no assunto do projeto que vocês estão desenvolvendo aqui na Newton Lins. Certo, boa noite ou bom dia. Eu me chamo Bianca, eu sou aluna da professora Silvia Galani, sou aluna de doutorado. E eu sou filha da casa, né? Sou filha da Newton Lins. Eu fiz biologia aqui de 2013 a 2017, né? 4 anos e meio aí de biologia. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz o processo seletivo, né? Para mestrado. Aqui mesmo no INPA, mas eu não consegui. Então eu tentei novamente, mas dessa vez para a UFSC, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. E aí veio positivo, né? Eu não consegui aqui, mas eu consegui para lá. Então eu fiz o mestrado em aquicultura na Universidade de Newton Lins, na Universidade de Santa Catarina. E eu passei 2 anos morando lá, em Florianópolis, trabalhando com parasitologia de peixes, né? Trabalhando com a nossa espécie nativa daqui, o tambaqui. Então eu fazia esse bate e volta, né? Ia para Floripa, eu voltava para Manaus, fazia umas análises, voltava para Floripa. Que tristeza, né, gente? Foi isso. Que tristeza esse bate e volta. Já Sim, pensou? Nossa, era tão triste. Triste trabalhar em Floripa. Saiu daqui para trabalhar com lá em Floripa com tambaqui, minha gente. Isso. E aí depois eu dei 1 ano ali de pausa, né? Depois eu voltei para um doutorado agora. Estou agora no meu 2º ano de doutorado e 2025/2 ali eu termino essa fase, né? E só Deus sabe o que vem pra frente. Olha, então tá quase acabando, sim, né? Sim, A gente vai falar mais disso. Vamos lá, Sarinha, conta pra gente um pouquinho sobre você. Tá, eu sou formada em zootecnia e me formei já faz um pouco mais de tempo que a Bia, né? E estudei em Pirassununga, na USP. E daí logo que eu me formei, eu resolvi fazer um mestrado aqui no INPA. Então, eu mudei de São Paulo, né, de onde eu sou, interior de São Paulo, para Manaus. E fiz o mestrado em Biologia de Água Doce, em pesca exterior lá no INPA. Depois que eu terminei o mestrado, durante o mestrado, na verdade, eu comecei a dar aulas na faculdade de veterinária. E depois eu passei no concurso para o IFAM, né? Então, desde 2009 eu sou professora do IFAM. E morei em São Gabriel da Cachoeira, morei em São Gabriel da Cachoeira, depois em Itacoatiara, então passei um tempo me dedicando a essa parte, né, de ser professora. E aí veio esse desafio, né, que seria justamente agora fazer o doutorado numa área que eu gosto, né, que eu trabalhei com piscicultura no mestrado. E aí eu resolvi continuar com o doutorado, mas também pensando assim numa forma de me desafiar um pouco, né? Então foi justamente a microbiologia, que é uma área que não é assim, não tinha muito contato, e que agora eu estou nesse desafio, né, novo de trabalhar com microbiologia. Olha, gente, já fiquei curiosa. Na verdade, quando eu escuto falar desses projetos
da professora Silvia, eu fico tão entusiasmada. Quando eu cheguei aqui na Newton Lins, aliás, ainda quando eu a vejo falando sobre os projetos, meus olhinhos até brilham, assim, eu acho tão bacana. Então hoje, para mim, é um dia especial aqui. Eu sempre quis trazer alguém para falar desses projetos, que eu acho, assim... Sim, maravilhoso, né? É a junção da perfeição, eu acho. Vamos lá. Então, conta pra gente, Bianca, um pouquinho, assim, de forma bem, uma linguagem bem acessível, como que é o seu projeto de pesquisa do doutorado. Eu fico muito feliz de falar dele, gente. Eu sou, assim, muito suspeita para falar do meu projeto, porque eu acho que é uma das coisas mais lindas, assim, que eu já trabalhei em toda a minha carreira acadêmica, assim. No meu projeto de doutorado agora, a gente está numa linha diferente, né? Tá numa linha mais voltada para biotecnologia, para sustentabilidade. Então, basicamente, assim, para falar de uma forma bem tranquila, eu vou utilizar uma bactéria, né, que é capaz de limpar o efluente, que é basicamente aquelas águas residuais de fábricas, de frigoríficos, de esgoto como um todo. E essa bactéria, ela tem esse poder, né, de limpar ali aquelas águas. E ela forma, depois que ela faz essa limpeza toda, ela forma uma biomassa, assim, que é tipo um lodo de bactéria. E a gente vai utilizar esse lodo, depois de secá-lo, né, na alimentação dos peixes. No meu caso, esse é um projeto grandão, assim, né, com várias outras etapas. Mas na minha etapa, eu vou utilizar essa alimentação dos peixes e vou avaliar na parte imune ali, se os peixes vão melhorar quanto à resistência a doenças, quanto a fortalecimento mesmo no sistema imune desses animais, né. E é muito interessante porque, na época, quando eu trabalhava na Parasito, eu sempre trabalhei com controles de doenças, né? Mas, no caso, não nesse nível, assim, no nível mais específico, mais imunológico ali, né? Então, eu tô indo para uma área bem mais profunda do que eu já fazia antes. E eu acho muito interessante, assim, todos esses resultados que estão por vir. Olha, gente, não é muito legal, eu acho. Cara, é muito legal também. Eu fico toda assim, fico querendo lá fazer um pouquinho também. A bactéria é um isolado amazônico também, né? Uma bactéria daqui. Isso. A gente tem, como eu já falei, são várias fases, né, desse projeto. E o primeiro era fazer o isolamento dessa bactéria. Então a gente conseguiu fazer isso, acho que no ano passado, né, Sarinha? A gente conseguiu fazer. E foi o primeiro isolado amazônico dessa bactéria. Foi o primeiro isolado brasileiro, na verdade, né? Não, foi a primeira vez que a gente encontrou essa bactéria, que a gente conseguiu isolar e que ela tem trazido bons resultados, assim, no quesito de produção e tudo mais. Imagina, gente, usar uma bactéria que é local, digamos assim, né? Está no ambiente. Sim. Vocês conseguiram isolar uma bactéria que é normal do ambiente, isolá-la, né? Porque existem vários micro-organismos, outras bactérias. Então, conseguiu isolar uma bactéria que consegue fazer, então, metabolizar, né? Transformar o efluente lá poluído. Eu não sei se eu já estou falando da sua parte, porque agora eu quero saber a sua parte, certo, né? Num produto que depois você vai poder usar para alimentar os peixes. Ou seja, o custo disso, imagina, você em vez de comprar ração, e aí você está avaliando a questão da saúde animal em relação ao uso desse subproduto como um alimento. Isso. É muito perfeito, né, gente? Muito incrível. A gente tem a intenção, no caso de sanar dois problemas, né, que seria o tratamento de efluente ali, e também o problema da produção do tambaqui, que ela tem descido um pouco por conta dessas doenças que aparecem, né? Então, quanto mais a gente fortalece o sistema imune desses animais, melhor fica tanto para produtores como para a gente que recebe o peixe, né? Ali como consumidores finais. E é isso, assim, a gente tem muito brilho no olhar para falar desse trabalho, porque é uma coisa muito legal, assim. A gente espera eu tenho brilho no olhar, que eu nem faço parte, imagina você. Nossa, sim, eu sou muito apaixonada, de verdade. Tem que ter esse brilho no olhar mesmo. Sim. E só para quem não sei, todo mundo está assistindo a gente, meus sobrinhos assistem, o seu filho deve assistir. Então, o sistema imunológico são as células e outras biomoléculas que vão ser uma linha de defesa. Do mesmo jeito que o ser humano tem, o peixe também tem, né? Quando ele entra em contato com algum
micro-organismo, parasito, bactéria, vírus, fungo, que pode causar alguma doença no peixe. Mas vamos lá, Sara, conta pra gente qual que é a sua fatia nesse bolo gostosíssimo. Bom, então, eu tentei trazer, quando a nossa orientadora, né, fez a proposta desse projeto maravilhoso, eu tentei trazer um pouquinho para a minha área, né, que eu entendo, assim, um pouco, trabalho um pouco mais com a nutrição. E quando eu estava estudando, né, eu percebi que essa bactéria é muito rica em proteína e a biomassa, de uma forma geral, né, porque o que ela faz? Ela trata essa água, né, ela, na verdade, consome esse poluente, aí ela se multiplica, né, é um meio de cultura, né? E ela se multiplica e forma essa biomassa. Então, a partir daí, a gente retira essa biomassa, que aí, estudando, eu percebi que ela é rica em proteínas, ela tem uma composição de aminoácidos muito interessantes que compõem as proteínas, né? Então, tem alguns aminoácidos que a gente não produz, então a gente tem que ingerir pelo alimento, a mesma coisa com peixe. Então, ela tem aminoácidos, ela tem vitaminas. Então, eu falei, poxa, um ingrediente muito interessante. No caso da Bia, ela vai trabalhar com baixas doses para estimular o sistema imunológico. No meu caso, eu vou tentar utilizar uma dose maior como um ingrediente mesmo, né, no preparo da ração. Então, substituir uma fonte de proteína, no caso que se usa muita farinha de peixe, que se usa muito farelo de soja, né, e tentar propor um ingrediente que seja até mais sustentável, né, do ponto de vista ambiental, porque eu vou estar obtendo ele de uma forma que está tratando o ambiente, né, está trazendo benefício para o ambiente e gerando esse produto. Então, no meu caso, é basicamente, vou colocar na ração, só que agora em doses maiores, e a gente espera que o peixe vai aproveitar bem, talvez crescer um pouquinho mais, né? Vai observar o desenvolvimento do peixe. Isso. E também pode ser, bom, não sei, a pessoa que não entende peixe falando. Talvez o desenvolvimento seja mais rápido, essas coisas é o que vocês estão avaliando. Em alguns estudos eles já mostram isso. Em pequenas doses eles têm um desempenho maior, que ganha mais peso. Isso significa que ele está aproveitando melhor a ração, né? Então aquele alimento que ele está consumindo, ele está conseguindo aproveitar e transformar isso em ganho de peso, que no caso do peixe é o que a gente quer, né? Porque a gente consome o músculo do peixe. Então ele está consumindo menos ração para ganhar a mesma quantidade de peso. Isso é interessante porque a ração custa caro. Então, a ideia é essa, né? E também tem um limite, né? Como ele é imunoestimulante, então até que ponto que eu consigo utilizar como ingrediente que vai fazer bem e não acabar tendo um efeito contrário, que seria um efeito, tipo assim, eu super estimular o peixe, o sistema imunológico, e ele vai chegar num ponto de fadigar, né? Falar assim, poxa, agora eu não aguento mais. Então, a gente quer definir qual é essa dose, né? Até que ponto eu posso chegar usando essa biomassa como ingrediente. Gente, é muito maravilhoso. Agora você pensa que isso lá na ponta vai ter um efeito, né? Imagina você conseguir gerar uma ração que seja tão boa quanto ou melhor do que uma ração comercial, tanto em questão de crescimento como da saúde do peixe. E esse piscicultor lá na ponta poder usar esse produto a um custo muito menor e ainda pensando que teve uma origem, que tem uma cadeia de efeito sustentável dentro disso tudo, né? É muito... bom, eu aqui falando, né? Mas vocês conseguem ver assim que isso pode mudar realmente uma cadeia de produção? Eu acho que a gente está em nível experimental ainda, né? Esse é o nosso sonho. Que eu sou exagerada. Então, a gente tem alguns problemas com relação a custos, por exemplo, né? Então, hoje ainda é muito caro fazer isso, se a gente for colocar no papel, né? Mas como são experimentos iniciais, a ideia é a gente saber se realmente funciona e depois propor, ou fazer uma proposta, quem sabe em outro trabalho, né, Bia? Que vai tentar aumentar, né, fazer uma produção maior, né? Então, em larga escala. Em larga escala. Então, até o momento ainda a gente não consegue fazer isso, né? Porque a gente não tem tecnologia, na verdade a gente está desenvolvendo essa tecnologia. Exato. O objetivo justamente é esse, eu tentar baratear o custo. Sim. Ou produzir o peixe gastando menos, né? Mas isso é lá um pouquinho no futuro, né? Sim. Porque
fazer tudo isso, né, desenvolver essa tecnologia ainda tá andando um pouquinho mais pra frente. A gente ainda é muito novinho ainda nessa questão. Ai, gente, mas eu já gosto de imaginar lá na frente. A gente também. Pode ser, né? O que você acha? Sim. Bia? Olha, eu acho que a gente, talvez nesse início, assim, a gente não consiga dar uma aplicabilidade tão grande da forma que a gente quer, né? Tipo, todo, assim. Porque a gente vai usar, por enquanto, como aditivo alimentar ali para peixe, né? Mas como a Sarinha disse, a nossa biomassa ela tem um potencial muito bom e uma formulação também muito boa, uma formação nutricional muito boa. Então ela tem muita proteína, né? E por ela ter muita proteína, ela pode entrar também como substituto na alimentação. Então a gente consegue baratear, né? E em um futuro próximo, talvez, utilizar ela como um bom substituto aí para alguns insumos mais caros, né? Talvez diminuir esse custo, seja mais proveitoso e mais atraente também para novos produtores e tudo mais, que é o que a gente quer, né? Aumentar a nossa produção, a gente precisa de mais pessoas fazendo o que a gente está trabalhando, que é a produção de peixe. Tem uma coisa... E ainda limpando o ambiente, né, minha gente? Ah, sim, isso aí é um bônus muito bom. Só complementando o que a Bia estava falando, que ela, além de ela ter proteínas, aminoácidos, vitaminas, essas bactérias elas são capazes de produzir outros compostos que são interessantes. Então, por exemplo, os carotenoides, que eles fazem parte, né, da estrutura celular, porque elas usam, ele é um pigmento fotossintetizante, né, então ele não é o verdinho da planta, no caso dela ela é vermelha, né, que ela é chamada de bactéria púrpura. Então, o carotenoide, ele tem essa cor e ele é usado já na alimentação animal como pigmentante. Então, por exemplo, eu deixar o músculo da tilápia, por exemplo, mais vermelhinho, a gema do ovo mais amarela. Então, isso já é utilizado. E isso é um componente que é muito caro. Então, tudo bem se for caro produzir, mas se eu agregar o valor, quer dizer, eu vou vender esse carotenoide num preço com valor agregado. Tem outras substâncias que podem ser utilizadas, por exemplo, o bioplástico, né, que é feito a partir da bactéria. Tem a questão ela pode produzir biocombustíveis a partir do hidrogênio. Então, eu agregar o valor a isso, né, a esse produto, então eu consigo, mesmo que seja um pouco mais caro, eu consigo ter esse produto que vale a pena, né, que eu consigo vender esse produto. É caro inicialmente, como você falou, como está ainda numa escala experimental, mas eu acho assim, pensando em todo esse processo e em todos os benefícios, eu acho que dando resultados, né, ótimos e maravilhosos, como todos nós esperamos, eu acho que é muito promissor, né? E em todos os sentidos, do jeito que você está falando. Dá para aproveitar, igual você está falando dessa questão do carotenoide, você consegue meio que esgotar o produto, digamos assim, né? Você usa ele de várias formas, pode usá-lo de várias formas e isso agrega valor, né? Gente do céu. Mas aqui agora a gente vai... Tá, a gente já falou um pouco aqui da ciência, agora vamos pro fofoca, tô brincando. Você fez mestrado longe, então... Foi. E você fez mestrado aqui pertinho. E agora tá no doutorado. O fofoca é também para o aluno de graduação que está assistindo a gente, que às vezes pensa em seguir essa carreira de pesquisador. Eu quero ser um pesquisador. A gente já vira e mexe, a gente volta aqui mais ou menos nesse assunto, mas sempre tem visões que vão agregando aqui, eu acho muito interessante. E você falou que fez mestrado, você também fez iniciação científica, né? Fiz. Quando que você acha que decidiu que ia seguir uma carreira científica, que ia fazer o mestrado, e aí depois você falou que teve uma pausa, como que você decidiu voltar e fazer o doutorado? Que muita gente fala, e você também fez pausa, né, Sara? Muita gente fala que não faz pausa não, é melhor emendar uma coisa na outra para ir. Nossa, depende porque muito, depois para voltar é muito difícil, é muito não sei o quê. Eu queria saber um pouco da visão de vocês em relação a isso. Certo. Eu iniciei a minha caminhada acadêmica no segundo período da universidade, né? Foi quando eu podia começar a iniciação científica. E aí eu e meu amigo Matheus, a gente entrou, foi atrás loucamente, assim, de qualquer local que quisesse a gente para fazer iniciação científica. Porque até então a gente tinha tentado estágio no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né?
que é só para ser professor, e a gente queria uma coisa nova, que era a iniciação científica. E aí foi quando a gente descobriu o IMPA, né? Fomos batendo ali de porta em porta. Aí surgiram algumas oportunidades, mas nunca bateu muito bem, assim, trabalhar com fungo. Eu lembro que tinha um trabalho que era testar, olha a coisa, né? Era testar a diferença da mosca da manga, da árvore, da mosca com a mosca da manga do chão. E eu fiquei, cara, mas pra quê? Né? E aí eu fiquei, não sei, não quero. Então eu voltei, né? E aí foi quando eu conheci o professor Leandro Godoy, que foi meu primeiro orientador. A gente começou trabalhando com aditivo de ômega 3 na ração para peixe. A gente fez a comparação do ômega 3 e ômega 6. E foi a primeira vez, acho que um momento mesmo oficial, onde eu decidi que eu ia fazer isso para a vida toda. Foi quando eu bati a minha estatística do trabalho, que eu descobri que tinha uma diferença entre o peixe que era alimentado e o peixe que não era. E eu fiquei, caraca! Ai, o P-valor gente, foi muito incrível, vida. Assim. Aí eu, cara, foi muito incrível, assim, pra mim. E aí foi quando eu até falei com o meu professor, professor, eu quero fazer isso pra minha vida toda. E aí foi isso, foi uma coisa muito, pra mim foi muito rápido, foi muito tranquilo, porque primeiro, a ideia principal da iniciação científica é você ir, né, e você produzir um trabalho. Você aprende a escrever, você aprende a pesquisar, você aprende a fazer seus fichamentos ali pra ter um artigo ok, né. Só que isso pra mim era bom, né, eu conseguia lidar com isso, eu conseguia fazer isso muito bem, mas a parte principal mesmo era a metodologia do trabalho, era a parte científica do negócio. E aquilo eu achei incrível, assim, aí foi quando eu fiz a segunda iniciação científica, já com a professora Gabriela, a gente trabalhou com parasitologia, com o parasito Neoquinorhynchus butineri, que é um acantocéfalo, né, que todo mundo já conhece, aqui da nossa panelinha de aquicultura. E aí eu trabalhei com ele e isso só foi me levando cada vez mais pra frente. É um parasita intestinal do peixe? Isso, pra quem não sabe, né? É um parasita intestinal. Então, é um parasita intestinal que acomete os tambaquis e ele meio que come a ração no lugar do peixe. E aí o produtor começa a alimentar o peixe, na verdade o peixe não come. Não cresce. Quem tá comendo é o acantocéfalo. Entendi. Esse aí. E aí foi quando eu comecei a destrinchar, assim. Foi quando eu consegui um estágio lá pro Rio Grande. Aí no meio da graduação eu fui pro Rio Grande, fiquei lá um mês trabalhando com peixe marinho. Aí eu voltei, aí foi quando eu passei pro mestrado. Enfim, foi uma coisa foi levando a outra, assim, sabe? A iniciação científica me abriu portas, assim, que eu não consigo mensurar pra você o quanto que foi maravilhoso eu poder começar. Sabe, acho que ter começado, assim, foi o que me trouxe aqui hoje. De verdade. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vocês estão escutando isso aí, gente? Até cheguei perto aqui, ó. Ó, e a gente teve, né, o nosso processo seletivo aqui na Newton Lins, da iniciação científica, e eu gostaria de aproveitar o momento e fazer uma propagandinha. Nós vamos ter o nosso evento de iniciação científica, né, a semana da iniciação científica, nos dias 22, 23 e 24 de agosto. E agora está aberto o período de submissão de resumos. Então, os alunos de iniciação científica do programa aqui da Newton Lins, de outros programas externos, podem submeter os resumos pelo nosso site icnewtonlins.com.br e a gente vai avaliar. Se for aprovado, vocês vão vir aqui apresentar o trabalho de vocês em banner e vai ter publicação em evento, que a gente vai publicar os resumos. Então, assim, é um evento bem legal para vocês poderem mostrar o trabalho de vocês. Então, dá uma olhadinha lá no site, que está quase acabando o período de submissão dos resumos, tá bom? Agora vamos ver com a Sara aqui, essa pausa dela, se foi importante, se não foi, como é que foi essa história? Bom, eu acho que a minha história é totalmente diferente da Bianca, assim, na graduação, os meus estágios foram em empresas, né, então foi voltada, eu achei que eu fosse trabalhar numa empresa, né, no meu estágio e tal, e aí me formei, né, falei, e agora o que eu vou fazer, né, então aí a gente conhecia o IMPA, e surgiu essa oportunidade, vou tentar fazer o mestrado, assim, foi uma coisa meio que, sempre gostei de estudar, né, então, assim, eu estudei a biologia, que na graduação não tinha, então me dediquei, eu acho legal, eu gosto, e aí consegui passar, e aí fiz o mestrado, e aí as coisas foram acontecendo, assim, né. Deixa a vida me levar. Isso, foi levando. E a pausa aconteceu justamente por causa do concurso, né, porque como eu passei no concurso,
Então foi uma decisão, né? Que agora eu paro ou eu vou assumir e tal. E como era em São Gabriel da Cachoeira, então não tinha como continuar, né? E eu acho que foi bom também, né? Porque vindo de São Paulo e morar no interior do Amazonas, então foi uma experiência, não sei nem como medir, né? Assim, não tem como dizer. Imagina. A gente imagina a diferenciação, né? De você vir de São Paulo para São Gabriel da Cachoeira, já pensou? Não, porque deve ter sido muito diferente a adaptação também, né? Deve ter sido... E nesse período a gente trabalhou muito mais com extensão do que com pesquisa, né? Que foi onde eu formei também a minha parte extensionista. Você tem que trabalhar com... usar uma metodologia, até uma linguagem, porque lá em São Gabriel da Cachoeira muitas pessoas não falam a língua portuguesa como primeira língua, então são várias línguas indígenas, então como é que eu vou me expressar, como é que eu vou fazer essa pessoa entender o que eu quero dizer, então foi uma experiência assim, né, totalmente diferente. E aí o tempo foi passando, né, e vem aquela necessidade de continuar os estudos, até como se passou muito tempo, né? Então, ver o que tinha de novo, o que é diferente, sair um pouco daquela posição de ser o professor e agora virar aluno de novo. Então, isso é bem interessante também, né? Numa área que é um desafio para mim. Então, para mim, essa pausa ela foi necessária, né? Porque foi uma decisão que eu tive que tomar ali, né? Vou continuar os estudos ou vou trabalhar. Mas eu acho que foi interessante também, né? Foi importante para a minha formação. Sim. Ai, que legal. Mas não sei, mas mas não teve assim. Deixa eu pensar como é que eu vou perguntar. Você queria estudar mais, queria saber mais. Tem essas pessoas que realmente têm essa fome por conhecimento, né? Tem gente que já estudei demais minha vida inteira, 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado. Às vezes o povo faz uma especialização ainda antes, depois mais 4 anos de doutorado, chega, minha gente. Depois vai emenda nos pós-doc também, e aí, né? Estudo. Aí tem gente que cansa e você fala assim, não, eu tô querendo aprender mais, vamos lá. Mas foi por uma questão realmente pessoal, assim, motivacional, ou você tinha alguma pretensão de assumir alguma posição que precisasse de doutorado? Nos últimos, acho que 2 anos mudou um pouco isso, mas até então, quando eu decidi fazer o doutorado, as instituições de fomento, elas voltavam os seus editais muito para doutor, né? Então, quando aparecia diversos editais, e aí a gente não conseguia concorrer sendo mestre. E aí, o que eu vou fazer, né? É natural. É meio uma questão de estagnação. Então, para a gente conseguir crescer na carreira, conseguir financiamento, para montar um laboratório, para ter estrutura, né? Que hoje a gente tem que lutar por isso. Então, bateu ali na porta e falou assim, não, agora eu tenho que fazer o doutorado, porque se eu quero continuar... porque até então as pesquisas que a gente fazia eram muito simples, assim, porque por ser no interior, a gente não ter laboratório, não ter estrutura, né? Então foi essa necessidade mesmo, uma necessidade de ter a capacitação e ter o título, né? Hoje mudou um pouco, como eu falei, hoje, principalmente no interior, tem alguns editais hoje que agora já oferecem vaga para mestre, né? Então eu posso concorrer sendo mestre, mas isso começou há pouco tempo, né? Pois é. Então a gente tem essa... Mas de qualquer forma, né, se conseguiu fazer o doutorado, eu acho que... Eu falo que conhecimento não foi eu que falei isso não, mas na verdade eu estou roubando a frase de alguém. Conhecimento não ocupa espaço, então assim, né? E dá pra ver no rostinho de vocês que vocês gostam mesmo do que faz, assim, né? E é perceptível quando a gente está conversando com alguém que realmente gosta do que faz, então você realmente quer ser uma pesquisadora, pensa em ter uma linha de pesquisa, ter os seus alunos para orientar. Então, você também, Bianca, sim, com certeza. Quer orientar os seus aluninhos? Você ajuda já hoje em dia os alunos de iniciação científica do laboratório? Sim, inclusive eu gosto muito de ser banca de TCC, né? Eu sou banca de TCC de uma grande A Bianca, ela falou assim, eu gosto, parece que ela fala assim... tipo não, imagina, eu sou muito boazinha. Mas foi a primeira experiência que eu tive sendo banca de iniciação científica e de TCC
foi aqui na Newton Lins. Então, é muito legal, assim, né? Você conseguir se ver naquela pessoa que tá ali tentando terminar a sua vida acadêmica ali, né? Saindo de um ninho que é a graduação. E eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio grupo de pesquisa, de ter o meu próprio laboratório, de procurar projetos, assim, de ser realmente uma orientadora, pesquisadora, né? Então eu tô caminhando, assim, pra chegar lá, pra ser uma professora renomada, de pesquisadora na área da aquicultura. Ou talvez em algumas áreas possíveis que podem vir chegar depois, que a gente nunca sabe, né? O que pode vir, se tem outras oportunidades, né? E tudo mais. Mas eu confesso que eu sou muito apaixonada pelo processo de pesquisa, escrita e tudo mais. Eu sou muito feliz com isso. Que legal. E eu acho foi muito importante para mim também essa coisa de e aqui eu consegui isso, porque eu também não sou daqui, né? Todo mundo já vem um sotaquezinho, sou de Belo Horizonte, mas já estou aqui há 9 anos. E lá, aí a gente dá para comparar, né? Lá não é muito comum. Aqui você é aluno de doutorado, você já pode orientar aluno de iniciação científica. Então eu acho que é um ganho tão grande nesse processo de construção do doutor, que às vezes eu achei essa oportunidade de fazer isso aqui muito enriquecedora para mim. Foi essencial. Hoje, na hora quando vou orientar, como eu comecei lá atrás, assim, dá uma experiência bacana de como manejar um aluno, porque também tem vezes que não é muito fácil, diga-se de passagem. Mas você está a Bianca falou, falta um ano? Não. Faltam 2 anos. 2 anos, 2025. Sim. Então tá 50%. 35%. Eu não sou 4 anos. Sim, de tempo faltam 2 anos, mas de experimento assim são 35%. Ah, tá bom. Não, do ano, minha gente. Você que se vire aí com o seu negócio. Vai correr atrás. É a isso. outra brava. A gente que lute, né? É, você que lute. Se a gente chegou depois, problema dele. seu. Assim, pandemia no meio. Quem liga, né? Passar. É assim, isso. né? É e isso. você, Sara? Você começou quando e quando que você A gente é da mesma turma, a gente começou mesmo? junto. A gente entrou junto, né? Ah, que legal. Só que eu acho que o meu tá um pouco mais atrasado que o dela. Eu acho não, tem Agora é o puxão de orelha. Então, esse negócio de atraso na pesquisa é muito comum, assim. Antes de a gente, talvez alguém que esteja assistindo, né, esteja pensando em entrar nessa área de pesquisa, assim, é muito comum a gente se atrasar em alguns momentos. E parece ser tudo muito corrido e muito desesperador, mas no final das contas tudo dá certo. Mas assim, atrasado no sentido porque a gente já fez muita coisa, né? Então, a gente teve esse projeto, ele foi construído do zero. Então, adquirir equipamentos, começar, como ela falou que foi isolado, a cepa daqui regional, e aí começar a produzir, né? Então a gente já não é que a gente tá sem fazer nada, né? Não, claro que não. Mas é melhor explicar, né? Sim, se você for parar pra pensar também, a gente começou tem as do disciplinas nada, assim. Para fazer, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente acha, às vezes as pessoas não sabem, mas tanto para o mestrado como o doutorado, tem uma carga horária de disciplinas que devem ser cumpridas. Ah, sim. E são, dependendo do programa, né? Uma carga horária, às vezes, puxadinha. O primeiro ano ali, primeiro ano e meio... Quase que todo só disciplina, né? Então, assim, não é só experimento, é um pouco de tudo, né? Sim. É virar aluno de novo, igual a Sara falou, é sentar e se colocar de novo na posição de aluno. Verdade. Orientar alunos, ser co-orientador de alguns alunos, do seu orientador. E é um aprendizado imenso, né? Que passa a questão da pesquisa e dos objetivos lá que a gente... Quando entra no doutorado, tá lá, objetivo, verificar se o sistema imunológico do peixe tem variação quando alimentado com a biomassa, né? Não é só isso, né? Tem muita coisa por trás. Nunca tem a padronização do processo para adquirir a sua biomassa. Ou então padronização para isso, para aquilo. Como utilizar a pasteurizadora. A gente tem que aprender tudo do zero, assim. Aprender a usar os... Sim, nossa. A gente trabalha muito bem em equipe, eu e as meninas, né? A Sara, a Mariluce, a Indra, que a gente trabalha nessa... São 3 alunas de doutorado nesse projeto, não é isso? E uma de mestrado. E uma de mestrado. Isso.
E a gente trabalha muito bem, graças a Deus a gente se dá muito bem. Então, tudo corre muito tranquilamente, assim. A gente consegue lidar com as nossas demandas, cada um no seu cantinho, né? Ao mesmo tempo quando todo a gente mundo tem que junto. carregar peso, né? São as 4 mulheres. A Nossa, gente imagina, carrega. são 4 mulheres carregando, tipo, várias bombonas Não de aparece água. um homem pra ajudar. Nossa, meu Deus, difícil Tem demais. colaboração também de alguns meninos, né? É. Mas a gente dá conta, ué. Então. Isso. A gente percebeu que dá conta, né? É uma coisa muito legal a gente perceber que a gente dá conta das nossas coisas. Exatamente. O doutorado me trouxe muito isso, autonomia para várias coisas, né? Isso é importante, porque diferente do mestrado, não vou falar, o que você acha? Qual que é a grande diferença do doutorado para o mestrado que você está sentindo agora? Assim? Grande diferença de mestrado para doutorado. Além dos 4 anos e 2 anos, né? Não, gente? sim, com além certeza. do tempo. A correria que é no mestrado não tem condição, ali é outra coisa, outro mundo. Mas, principalmente, o amadurecimento da gente como pessoa, como aluno, de a gente não se agoniar, não se desesperar, né, por certas frustrações ali no meio do processo, que no mestrado parece que o mundo vai se acabar. Mas agora no doutorado a gente segue tranquilo, não deu certo aqui, vai dar certo ali. Olha, mas se no mestrado um dia você pensou que o mundo ia acabar em Floripa, acho que não era então, muito pra você ver, né, como que o mundo se acaba onde quer que você esteja, assim, porque é uma coisa tanta pressão, é tão pouco tempo que você esquece que o mar tá ali na sua cara e você fica desesperado. Pensando, será que eu vou tô dar conta? brincando assim, mas é engraçado, tava falando até disso hoje no corredor ali com um colega. Mestrado, a própria graduação também, né? A graduação, mestrado, doutorado são fases de muita pressão. Sim. Né? E muitos de nós saímos um pouco sequelados. Nossa, depois não tem um que não saia, né? Desse processo todo, assim. Sim. Principalmente em relação à saúde mental e tal. Felipe. Então, acho que é um assunto que deve ser abordado com mais recorrência e foi até legal ter surgido aqui hoje, agora. É verdade. Porque é um lado que às vezes a gente descuida, né? Principalmente quando está lá sob pressão, a gente só quer que o experimento dê certo para terminar, para poder escrever, para publicar o artigo e defender. É verdade. E tem tanta coisa mais que a gente tem que ficar se equilibrando, né? A vida pessoal, a vida no trabalho e a pressão de publicação, a pressão de tempo para concluir. Os extras, né? Fazer ali um capítulo de livro. Uma outra publicação. Mas isso é chique demais, isso daí é bom demais. A gente sempre tenta fazer o máximo possível no tempo que a gente tem, né? Claro. E isso tudo demanda muita pressão, assim, a gente se sente muito isso que a Bianca falou, que vocês trabalham muito bem juntas, é muito legal, vou falar não só, mas era para falar o contrário. Mas tem a parte que pesquisa isso, então é ótimo vocês já estarem fazendo no doutorado ou se já tiveram no mestrado essa união ali de equipe mesmo, né? E aí na hora das publicações todo mundo é colaborador, todo mundo é coautor, e isso engrandece o grupo como um todo.